Vendo ok. Vinícius, bom dia. Juliana, bom dia. E aí, gente, tá chegando o pessoal. Ouvindo bem, que bom. Que bom. Me contem, de onde é que vocês são? Como é que vocês ficaram sabendo da live? Indo pro YouTube, muito bem. O link tá lá nos meus stories. Nara, Raquel, bom dia. Gente, vou dar mais um minutinho pro pessoal entrar aqui no YouTube e aí a gente começa, tá? Vou ficar mais uns minutos no Instagram, mas daqui a pouco a gente se encontra só aqui no YouTube. Bom, recapitulando, hoje a gente vai falar de ansiedade. Vou te contar sobre a minha história com ela, sobre o que você provavelmente está fazendo de errado e vou te mostrar um dos vários possíveis métodos para reduzir drasticamente os seus sintomas. Antes de tudo, eu vou me apresentar. Ah, não consigo ver os stories porque tá com ao vivo. Vai lá no link da minha bio, Sara. No link da minha bio tem o link de inscrição, tá? Bom dia, Pati. Bom, vou me apresentar. Sou Luísa, sou psicóloga. Eu atualmente estou morando em Brasília. Tem algumas curiosidades sobre mim. Acho que é legal a gente começar assim, que a gente se aproxima um pouco, né? Eu amo bichos de estimação. Eu sou apaixonada por gatos, por livros, por viagens. Eu ainda não sei se eu poderia dizer que eu sou uma ex-ansiosa, mas hoje eu me percebo tendo um funcionamento que é muito mais saudável em relação à ansiedade. E ao longo da minha carreira clínica, eu acabei trabalhando muito com esse foco na ansiedade, em questões alimentares, que muitas vezes acabam se manifestando juntas, inclusive, né? E aí, o que me levou a trabalhar com isso, com ansiedade, com questões alimentares? Na verdade, foi a minha própria história. Quem já leu meu livro, quem já me conhece essa história, mas para quem ainda não conhece, quem é novo aqui, vou contar um pouquinho. O que aconteceu foi que no ano que eu ia completar 17 anos, e eu tava entrando no 3º ano do ensino médio, eu me vi mudando de cidade. Eu tava saindo do Rio de Janeiro pra morar em Brasília e vivendo tudo diferente, né? Com 16 anos, 3º ano do ensino médio, o momento era super tenso, porque envolvia aquele famoso questionamento sobre o que fazer da vida, a decisão que definiria os próximos anos da minha vida, ou pelo menos eram o que costumavam dizer, né? Até o momento, Brasília só tinha uma única universidade pública, que era a UNB. E eu tinha sido convencida por professores e por colegas da escola que estudar na UNB era a minha única opção. E aí eu entrei em um dos colégios também que mais aprovavam no vestibular. Eu ouvia de alguns professores algumas frases do tipo: enquanto você dorme, tem gente estudando. Enquanto você come, alguém está se preparando para roubar sua vaga. E aí eu ficava super ansiosa naquele momento. E tem um outro porém. Eu não tinha a menor ideia do que eu queria estudar. Sério, eu ia de nutrição à astronomia na mesma semana. Eu só pensava que, se eu não sei o que eu vou escolher na hora do vestibular, eu tenho que me preparar para passar em qualquer coisa. E aí, a minha rotina era: eu acordava às 5 horas da manhã para estudar antes de ir para a escola. Ia para a escola estudar. Nos intervalos, eu ia para a biblioteca para estudar. E eu fazia cursinho à noite. E ia para a biblioteca à tarde também, né? E fazia cursinho à noite. Claro que não tinha como dar muito certo. A própria fórmula da ansiedade, né? E um belo dia, eu tava me preparando para dormir. E eu deitei no travesseiro e eu tive a certeza de que eu tava infartando. Alguém já sentiu isso? Eu tive a certeza de que eu tava infartando. Gente, eu tinha 16 anos. O meu coração disparou. Eu tava com o corpo super tenso. A minha boca seca, o rosto pálido, a minha cabeça tava latejando. Os meus braços tremiam, minhas mãos suavam. Quem me conhece sabe, né, que eu tenho tremor essencial, mas era péssimo. Gabi falou, já senti isso. É horrível. Bom, primeira vez que eu senti isso, fui pra emergência, minha mãe me levou. Fiz milhares de exames e nenhum deles foi suficiente para determinar nenhuma causa do que eu tava sentindo. Eu recebi uma vitamina C e me mandaram de volta pra casa, morrendo de medo daquilo se repetir. Aquilo se repetiu. Durante muitos meses,
eu sentia isso várias vezes nesse mesmo momento em que eu ia me deitar. O mal-estar, o hospital, os exames, o comprimido de vitamina C, nenhuma conclusão. Na época não se falava sobre saúde mental, não tinha crise de ansiedade no pronto-socorro. Eu tava perdida. E um certo dia, depois de muitos meses sem conseguir dormir por conta das crises, eu fui a um clínico geral, que também cuidava de alguns familiares, cuidava da minha mãe. Fui fazer um exame de rotina, mas aí eu comentei com ele o que estava acontecendo. E ele me explicou o que era um clínico geral. Ele disse que eu estava com sintomas característicos do transtorno do pânico há meses e ninguém no hospital tinha suspeitado que podia ser isso. Bom, na época eu fui medicada, fui instruída a fazer terapia, parar de tomar café, parar de tomar Coca-Cola, fazer um montão de outras mudanças na minha vida. Fiz o tratamento e desde então não tenho mais vivenciado fortes crises de ansiedade. E aí eu hoje não quero que você passe pelo que eu passei. Nem pelo estresse, nem pelas crises, pelos hospitais. Eu escolhi a psicologia como a minha profissão porque eu quero te ajudar, eu quero ajudar as pessoas hoje a pensarem em como que elas podem tornar a vida mais leve. Antes que isso se torne uma síndrome, antes que isso vire um transtorno ou uma somatização, né, uma dor corporal, o que eu vou compartilhar com você hoje foi o que me ajudou a estruturar uma vida com qualidade, livre de ansiedade e muito mais conectada com o meu propósito. Eu escolhi essa profissão que eu tenho tanto amor para que mais ninguém tenha que passar por tantos medos e incertezas sobre a saúde. Eu vou viver? Eu vou morrer? O que está acontecendo com o meu corpo? Né? E antes de eu te contar o que a gente pode melhorar na rotina e qual método eu escolhi compartilhar com vocês, me conta, o que é pra você, o que vocês pensam sobre ansiedade? O que te provoca ansiedade? Como que é isso? Me conta nos comentários, no Instagram, no YouTube. O que é ansiedade pra você? Tô esperando vocês interagirem aí comigo. Inclusive, eu estou um pouco ansiosa de estar aqui me expondo, né? A Gabi disse, esses sentimentos são fortes e realmente a mente às vezes nos deixam mal. Sim. A autocobrança me traz muita ansiedade. Isso é realmente muito forte, né? Ainda mais hoje em dia a gente se vê cobrado a ser o melhor, fazer o melhor o tempo todo, né? Ter uma rotina perfeita. Realmente traz muita ansiedade. Vinícius disse, a ansiedade me impede de começar uma tarefa difícil. A gente estava falando isso mais cedo no esquenta que eu fiz no Instagram, né? O quanto às vezes a gente coloca tarefas muito difíceis, metas muito grandes, e a gente acaba ficando ansiosa e não consegue começar as tarefas, né? Isso é uma coisa que a gente pode falar um pouquinho mais na frente. O que a gente faz, né, nesses momentos? Tensão na faculdade, né? Momentos, então, de avaliação, a Vitória disse. No trabalho, no relacionamento também. Preocupações diárias, a vida adulta, a Gabriela falou. Excesso de compromissos. Pra mim, a Gabi disse, pra mim é sentir uma sensação de estresse que não passa. O pensamento acelerado, a falta de foco. A Thaís falou da exposição que gera ansiedade. Sim, é o que eu tô sentindo aqui, né? Mas que em muitos momentos também pode não ter uma conotação tão positiva. A Viviane disse, ansiedade parece muito o excesso de futuro. É isso. O que vai acontecer? A gente não consegue viver o hoje de uma maneira saudável. As redes sociais também têm muitos gatilhos que causam ansiedade. Excesso de compromissos, falta de ar. A Nara disse, a ansiedade para mim se manifesta com a inquietação, que me leva à inação perante as situações desafiadoras. Quando tem uma tarefa nova no trabalho, medo, 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 a Cíntia disse. Gente, quanta coisa, né? Vocês percebem que cada pessoa vivencia a ansiedade de um jeito e por uma razão específica? Mas eu tenho uma coisa para te contar. A ansiedade, ela não é necessariamente um sintoma.
o choque. Não é necessariamente um transtorno. Vocês já pararam pra pensar que a ansiedade é um sentimento que é normal? Aquele frio na barriga, uma reunião importante, a gente sente até vontade de ir ao banheiro. Já pararam pra pensar sobre isso? Momentos em que a ansiedade se manifesta de forma mais isolada. A ansiedade, ela aparece naquele momento em que, como a Viviane disse, né, a gente se percebe intensamente preocupado com aquilo que não se pode prever sobre o futuro. É o medo da catástrofe. É o medo de que dê tudo errado. A gente já acha que vai dar errado. Ah, essa tarefa aqui é muito difícil. Nossa, eu não vou ter tempo de fazer isso. Ou, nossa, eu não vou conseguir me organizar. Eu tenho tanta coisa pra fazer. Ah, eu não vou nem conseguir. E aquilo me paralisa. Como quando a gente está prestes a fazer uma prova, como a Vitória falou, né, no trabalho, na faculdade. Quando a gente tem uma apresentação no trabalho que é importante, que envolve pessoas muito relevantes da empresa, que é a tal da exposição. Quando a gente recebe um desafio de apresentar um bate-papo ao vivo com um monte de gente sobre ansiedade. É um tema que eu domino, mas mesmo assim, né, é uma exposição. A questão é que o que é importante mesmo é que a gente fique de olho na frequência e na intensidade dos momentos de ansiedade. O que diferencia o sentimento, a vivência isolada de ansiedade do transtorno? A gente costuma dizer na psicologia que é transtorno aquilo que compromete a nossa qualidade de vida. Quando eu fico ansiosa, e aqui, por exemplo, isso não me paralisa e eu tô aqui não tão tranquilamente, mas tô aqui conversando com vocês, tô aqui fazendo a live, né, me expondo a isso, fazendo mesmo assim, me preparei, porque eu conheço meu funcionamento, eu sei o quanto é importante estar preparada para algumas situações, né? Quando eu faço isso, eu tô vivenciando uma sensação no meu corpo, um tremor, né, um friozinho na barriga. Não quer dizer que eu tenho um transtorno. Isso não me impediu de estar aqui hoje falando com vocês. Mas no dia em que, por exemplo, eu tenho uma apresentação importante de trabalho e eu começo a sentir muita dor de cabeça, às vezes tontura, vontade repetitiva de ir ao banheiro, não sei, quando eu começo a sentir que aquilo me paralisa e eu não consigo fazer aquilo que eu me propus, aí chegou um momento que é preocupante. Não quer dizer que necessariamente ali está instaurado o transtorno, não. Mas é uma situação mais preocupante, né? E a gente precisa cuidar. E antes da gente falar de cuidado, eu quero te contar algumas coisas que você provavelmente faz, mas que podem acabar prejudicando a sua ansiedade. Alguém tem ideia de quais podem ser esses hábitos, atividades que prejudicam a ansiedade, que faz às vezes a gente ficar mais agitada, mais ansiosa, mais inquieta? O que vocês acham? Hábitos, coisas da rotina, às vezes pessoas. O que vocês pensam? Me contem. Eu vou começar agora a falar sobre os maiores erros das pessoas ansiosas. Vou encerrar a live no Instagram. O link para entrar no YouTube tá no meu stories, tá? A gente se vê.